meu povo querido, pessoal, espero que vocês estejam gostando aqui do nosso curso certificado dentro da plataforma do YouTube. Estou muito empolgado porque na nossa aula de hoje a gente vai seguir falando da técnica fotográfica, falando dos efeitos do obturador, fazendo muitas coisas que a gente fica babando às vezes aí na internet, a gente não entende como fazer. Então essa aula vai ser super importante. Não esqueçam de ir anotando os dígitos que aparecem em algum ponto aí da aula. O pessoal comenta aqui embaixo: ué, não achei o dígito, César. Presta atenção na aula que em algum lugar ela está e vocês precisam de todos esses dígitos para vocês fazerem a certificação. A gente vai certificar num encontro ao vivo em que eu vou trazer mais conteúdos aqui para vocês. E apenas antes de começar o vídeo, pessoal, quero lembrar vocês da nossa oferta vitalícia aqui do Photoflix, que em breve vai voltar a ser um curso por assinatura. Daí vocês não vão ficar se queixando aí: ai, César, perdi a oferta vitalícia. Então faz o seguinte, aproveita, dá uma conferida que o curso está com valor muito especial. Vocês vão ter o Photoflix para sempre, com todas as atualizações. Se vocês já se sentirem prontos aí para dar um segundo passo na fotografia, este é o momento, pessoal. Fica aqui a oferta. Vamos lá para a aula. Beijo para vocês. E a gente tem um outro elemento muito importante, que é a nossa velocidade. Alguém lembra o que acontece se a velocidade é maior ou menor? É o que faz o arrasto. A nossa grande questão aqui é quanto de velocidade faz isso, né? Então, olhem só, o que a gente tem aqui, isso é bem importante, tá? Se a gente tem alguém, vamos fotografar alguém que está parado, duas pessoas que estão posadas lá para vocês, 60 de velocidade é suficiente para vocês fazerem essa foto com um certo risco, tá? Mas é suficiente para vocês fotografarem alguém a 60 de velocidade. Vai ter que pegar, importante a gente pegar a câmera, deixar a câmera firme, a gente vai ter o terceiro apoio e a gente vai conseguir fazer isso a 60 de velocidade, especialmente porque a maioria das lentes que temos aqui, elas são estabilizadas, elas têm estabilizador de imagem. Então elas vão nos ajudar nessa tremidinha que a gente der, mas vai ser meio que o limite. César, por que trabalhar tanto no limite? Porque vocês perceberam o que está acontecendo aqui quando eu aumento a minha velocidade, olhem o que acontece. Eu vou perdendo luz. Então, por exemplo, eu trabalhar no meu limite, às vezes é interessante quando há muito pouca luz, que nem aqui. Quando eu estiver fotografando na rua, pessoal, no sol, às vezes a gente está fotografando a 2.000 de velocidade, 2.500 de velocidade. Então, por exemplo, se está na rua, no sol, a velocidade é algo que vocês nem precisam pensar. E por isso, existe uma forma automática da câmera, que é o modo A ou modo AV. Modo AV na Canon, que vocês têm aí em cima, ou o modo A. O que o modo A e o modo AV fazem? Vocês estão lá fotografando na rua e ele está fazendo isso. 160, 320, 80. Automaticamente. Não preciso nem pensar na velocidade. Ele nem aparece para configurar. Nem aparece para configurar. É um modo ótimo para vocês fotografarem na rua. Quem está na rua, embaixo do sol, coloque em modo AV e só diz quero desfoque ou não quero desfoque e deixa que a câmera pense no resto para vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, a velocidade, agora a criança está um pouquinho ali interagindo, não está correndo. 125 ainda está tranquilo com algum tipo de movimento mais leve, tá? 250, movimentos um pouco mais rápidos, tá? Então vai dar uma corridinha, um trote, alguma coisa assim. E acima disso, daí a criança está correndo, está brincando, a gente vai estar trabalhando entre 400 e 500. Tá? Isso para congelar os movimentos, só que tem mais um fator importante nessa equação, que é o seguinte: com a lente estabilizada, como é o caso de vocês podem seguir essa regra e está muito tranquilo. Tá?
Mas existe um fator que é o seguinte, não sei se vocês já trabalharam com um binóculo, um telescópio, ou colocaram uma lente muito teleobjetiva, assim, que tu tá pegando o olho da pessoa, assim. O que acontece? É difícil tu mexer isso, porque tu vai ficar qualquer coisinha, diferentemente se a gente está aqui em grande angular, é super tranquilo. Agora quando tu está no tele, qualquer coisinha dá um movimento enorme. Então existe uma regra na fotografia que diz o seguinte, dobra a milimetragem da tua lente para tu ter uma velocidade segura. Se tu está trabalhando em 50 milímetros, trabalha em 100. Se tu está trabalhando com 200 milímetros, trabalha em 400. Está trabalhando com 300 milímetros, 600 de velocidade. É uma regra relativamente segura para vocês trabalharem com isso, tá? Então, esses dois parâmetros são os nossos parâmetros principais que a gente tem que pensar toda vez que a gente vai fotografar. Eu sempre começo pensando, quero desfocar ou não quero desfocar o fundo? Isso é que vai determinar se eu vou trabalhar com aberturas maiores, números Fs menores, ou números Fs maiores. Por exemplo, vou fotografar essa sala aqui, ou estou num casamento, vou fotografar todo o salão. Eu não posso ter uma abertura, ainda que eu trabalhe em grande angular, eu não posso trabalhar com uma abertura em 1.8 porque eu quero tudo focado, absolutamente tudo focado. Daí eu vou precisar, quem trabalha com arquitetura, interiores, vai ter que trabalhar F8, F11. Com paisagem, normalmente na rua também é interessante, porque tem muito sol, F8. Quanto mais a gente fecha a nossa lente, não mais fechadinho, a gente também vai ter um pouquinho mais de qualidade. Qualidade eu digo entre aspas porque são elementos óticos mesmo, que tu tem um pouco mais de contraste, um pouco mais de nitidez, com diafragmas ali entre F8 e F11. Então o pessoal de paisagem costuma trabalhar mais ou menos nessa distância. Mas o que eu recomendo para vocês, tá? Como vocês estão com a lente do kit de vocês e a gente já viu que isso aqui me dá luz, trabalhem, em geral, para fotografar os filhos, para fotografar pessoas, trabalhem com o menor F que vocês tiverem aí na lente de vocês, tá? Estou fazendo algo que não se faz, que é, entre aspas, dar uma fórmula, dar uma receita. Mas é muito interessante para a gente começar. Então, por exemplo, vou configurar a minha 1855, a câmera que vocês têm, coloquem lá no diafragma, vão lá no diafragma, ó, e vai até embaixo. O que vai acontecer? Vai ser um diafragma variável, entre 3.5 e 5.6. Quando vocês mexerem o zoom, ele vai para 5.6. Quando vocês mexerem de novo, ele volta para 3.5. Trabalhem com esse diafragma mais aberto. Até mesmo porque, com essas distâncias, vocês não vão ter grandes desfoques. Então, a menos que vocês cheguem muito pertinho para fazer esse efeito. Então, é melhor garantir a quantidade de luz. Trabalhem com a velocidade mínima que vocês precisam para garantir mais entrada de luz. Certo? Então vamos simular, por exemplo, que esses brinquedos aqui, que eles estão brincando. Aqui, tá? Como é que eu configuraria a minha câmera para essa situação? Primeira coisa é o seguinte. Está o parque formado aqui, tá? O que eu quero? Eu quero pegar essas duas crianças ou eu quero pegar todas as crianças? É a primeira decisão que a gente vai ter que tomar, né? Bom, aqui são os meus filhos, os outros não importam. Então, por exemplo, ó, vamos ver o F que a gente vai precisar para isso, tá? Ó, vou colocar... Ó, então, F1.8 não é suficiente, ó. Os dois ali estão desfocados. Vou aumentar para 2.8, vamos ver o que acontece aqui. Ó, já estão um pouquinho mais focados, né? Deixa eu só subir um pouquinho aqui o ISO, só para a gente conseguir enxergar. Depois a gente entende o que eu estou fazendo, tá? Ó, então aqui, pessoal, 2.8, já está legal, mas ainda não.
Então, vou ter que aumentar. F4, opa, já quase deu. Acho que 5.6 vai ser suficiente. Ó, 5.6. Fechou. Tenho a profundidade de campo que eu preciso. Tá? Peguei todos eles, ó. Estão todos focados. Bom, o que aconteceu? Por que escureceu tanto? Porque eu fechei a minha lente para poder ter profundidade de campo. Agora eu vou ter que ajustar essa minha velocidade aqui. Olha, vou fazer essa foto aqui com 60, tá? As crianças estão brincando. Ah, lá. Olhem o que aconteceu com essa aqui, ó. Viram? Olha, essa aqui já está... Essa aqui já ficou tremida a 60. Ganhei luz, mas... É isso. Então, não vai dar para ser a... Não vai dar para ser a 60, vai ter que ser a 125. Vamos ver se para esse movimento aqui está legal. Ó, já está... Ó, esse movimento aqui tá legal, né? César, mas está acontecendo um problema aqui, né? Vou garantir isso, né? Vou botar 200 para garantir ali aqui o jogo. Legal. Legal, tá? Tá ok. Tem o foco, o movimento está congelado. Só que a gente tem um problema que é, ó, estou trabalhando com ISO 640 e não é suficiente. Como eu sei que não é suficiente? Lembram que eu falei para vocês dos EVs? Isso aqui são EVs. Aqui no fotômetros é a medida de luz. O que ele está nos dizendo? Olha, César, você está a menos 3 EVs do que eu julgo que seria o ideal para você conseguir fazer essa foto. Lembrando uma coisa que é importante, nem sempre a foto ideal está no 0, tá? Às vezes a foto ideal é no +1, às vezes é no -1. Tem uma de fotometria um pouquinho mais avançada. Mas a gente começa pensando como um parâmetro que é assim, olha, eu tenho que fazer essa medição e ela tem que estar mais ou menos aqui no 0. Eu preciso ganhar 3 pontos de luz, porque são 3 EVs de diferença para fazer isso. E eu já ajustei a minha abertura, porque eu preciso desse foco aqui, e a minha velocidade... talvez a velocidade eu poderia ainda baixar um pouquinho a coisa, mas não tem muita opção. O que a gente faz nessa situação, pessoal? Só nos resta 2 alternativas. Parece que é só uma, né? A alternativa que vem à cabeça é aumenta o ISO. E muitas vezes essa é a nossa única alternativa. O que eu poderia fazer também? Pegar essa luz e aproximar aqui, eu ganho esses 3 pontos de luz. Olhem só. Olhem o que vai acontecer aqui, ó, se eu aproximar, ó. Se eu aproximar a luz aqui, eu fazer a medição, ficou até bonito, ó. Olhem ali. Ó, tá quase. Aproximo um pouquinho mais. Ó. Ou seja, eu poderia colocar luz nessa cena, seria uma grande possibilidade. Na verdade, essa seria a melhor das opções, só que a gente está no parque, né? Não tem como a gente fazer isso todas as vezes. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Não tem jeito, a gente vai precisar aumentar o ISO em 3 pontos de luz. Cada cliquezinho que vocês dão na câmera, em qualquer das configurações, é 1/3 de ponto. Então, se eu faço 1, 2, 3, eu ganhei 1 ponto de luz. 1, 2, 3, eu ganhei outro ponto de luz. 1, 2, 3, eu ganhei um outro ponto de luz. No ISO, na abertura ou na velocidade. Ou seja, para eu conseguir a configuração ideal, eu poderia mexer nos 3. Só que eu só tenho um porque
a gente já viu, né? Eu preciso dessa profundidade de campo e eu preciso daquela velocidade. Então, não tem jeito. E quando não tem jeito, aumenta o ISO. Então, vai ser, vamos lá. 1, 2, 3, aumentei um ponto de luz, olhem ali. Ganhei um ponto de luz. 1, 2, 3, ganhei outro ponto de luz. E agora vou aumentar de novo. 1, 2, 3. Ganhei outro ponto de luz. Vou ter que fazer a foto em ISO 5000. E aqui temos a foto, tá? Só que não posso... Peraí. Eu tô... Se não é para mostrar o fundo, César, Vamos pensar que a gente fez essa conta aqui. Poxa vida, mas para que aquelas crianças lá? Não, de nada adiantou, né? Então, se não é para mostrar o fundo, mais vale a gente voltar lá para o nosso ISO 640, tá? E, ao invés da gente ter os 3 pontos de luz no ISO, vamos mexer na abertura, já que a gente investiu numa lente luminosa. Para isso que a gente investe numa lente luminosa. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfeito. Então, Muito bem. Então, olhe. A gente tem 2 fotos aqui. F2, vejam o fundo que a gente tem, com ISO 640. E a gente tem uma segunda foto com ISO 5000. Percebam uma coisa aqui. Além do fundo estar mais focado, vocês conseguem perceber alguma diferença de qualidade entre uma foto e outra? Uma com 5000 ISO e outra com ISO 640. Olha, a gente pode filosofar juntos aqui, mas a gente não vai ver diferença na foto de ISO 5000 para de ISO 640. Só que vocês vão fazer um curso de fotografia que diz, Deus o livre, vocês passarem de ISO 400, que é um crime. Pessoal, 2 coisas, tá? Com luz, o ruído, ele some. Ele é muito menos aparente. Claro que, se eu começar a dar um zoom nisso, e daí deixa eu ver se eu consigo passar para outra foto. Se eu der um zoom grande nessa foto aqui, tá? Olhem, guardem isso na cabeça de vocês aqui. Tá? E vamos passar para outra. Olhem, se a gente der um zoom dessa forma aqui, a gente vai conseguir perceber alguma coisinha. Mas a gente não vai perceber muita coisa. E eu quero que vocês entendam algo muito importante, tá? A gente está visualizando isso numa TV de 75 polegadas, ou 80, não sei quantas polegadas tem isso, mas é gigantesco. Onde as pessoas mais olham as fotos? No telemóvel. No telemóvel, quanto menor isso, mais qualidade vai se ver. Essa mesma foto no telemóvel a gente não enxergaria nada do que a gente está vendo. Pessoal, TVs, dispositivos, telas, essa questão do ISO, ela fica cada vez mais imperceptível dentro da forma como as pessoas consomem as fotos. César, mas então qual é o perigo do ISO? Bom, o perigo do ISO seria se a gente não tivesse com a cena bem iluminada. Porque o ISO, onde é que aparece o ISO? O ISO é a tentativa da câmera de enxergar luz onde não tem. Então não tem luz e tu está forçando o teu sensor para enxergar a luz. Ele vai trazer o ruído. É como uma estação de rádio que a frequência está muito baixa. Vem com ruído. Agora, se tu tem abundância de luz como a gente tem aqui, a gente não tem que se preocupar com essa questão do ruído. Então, se tu usa flash, se tu usa luz, e se tu vai fotografar na rua, a gente não vai ter esse tipo de situação que a gente tá vendo aqui, tá? Então,
Isso é uma coisa bem interessante. Vamos agora fazer o efeito contrário, que é o seguinte, tá? Ó. Então eu vou botar o meu ISO lá bem baixinho. Ó, eu vou botar o meu ISO bem baixinho. Eu vou botar uma abertura grande aqui. Vou botar um F8 aqui. Não, isso ficou em automático, perdão. Tá, ó. Eu vou botar aqui em F8, tá? Ó, olhem, eu estou diminuindo. Aqui é a minha quantidade de luz, tá? Perfeito. Olhem só, ficou meio segundo. Olhem o que vai acontecer agora com a foto de meio segundo. Olhem ali. Olhem o efeito que a gente tem aqui. Meio segundo. Se a gente fizer ainda... Ó, dá pra gente diminuir isso ainda mais. Vamos lá. Ó, isso aqui é quase uma longa exposição. Vamos ver se a gente vai ter que fechar mais nosso diafragma para fazer isso. Ó, vocês estão vendo o jogo que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o tempo. Vai ficar 3 segundos aberto. O que isso significa? Significa que eu vou ter que fechar minha lente muito, muito mesmo. E o meu ISO está no ISO mínimo da minha câmera, que é o ISO 100. E agora, se a gente quiser, dá para escrever até o nome aqui, pessoal. Sumiu, na verdade. Foi demais. Olhem só. Olha, só se consegue ver o rastro. Dá para a gente fazer, inclusive, aquele efeito que é o light painting. Ó, eu vou apagar aqui a luz. Essa aqui. Ó, vou botar uma lanterna aqui, tá? Olhem só que coisa interessante que dá para a gente fazer aqui. Como a luz da lanterna é um ponto forte de luz ali. Olha o que vai acontecer. Ou seja, aquelas fotos dava para escrever até o... Olha, vou ser bem piegas agora aqui. Ó, porque o que tá acontecendo aqui, pessoal? A câmera, tudo que for de luz que estiver mexendo aqui dentro do sensor, vai ser registrado. Então dá para fazer várias brincadeiras. Ah, e aqui é interessante, né? Essa foto ficou muito boa, né? Aqui, ó, os bonequinhos ali. Olha, essa é uma brincadeira legal que a gente pode fazer com a velocidade. E aqui é interessante também, sabem aquelas fotos que a gente tem, por exemplo, tu vai em cima de uma ponte, coloca teu tripé em cima de uma ponte, deixa lá 8 segundos, 10 segundos, 15 segundos, só aparece o rastro dos faróis dos carros. Esses são os efeitos aqui da velocidade. Então, essa é basicamente a nossa técnica fotográfica, que é algo muito simples. O que eu aconselho para vocês, tá? Porque isso é muito bonito quando a gente vai fotografar, por exemplo, estamos fotografando produto, estamos fotografando paisagem, ou seja, são coisas que a gente pode sentar, ver, controlar. Agora, o que acontece se a gente está fotografando os nossos filhos, se está num parque, que tu tá na cozinha, que tem bastante luz, tu vai para a sala, que tem muito pouca luz. Como é que a gente resolve isso? Ó, daí, olhem que interessante os modos da nossa câmera. A nossa câmera ela nos dá modos muito, muito interessantes. Um deles é aquele que eu comentava com vocês, que é o modo AV. Olhem o que aconteceu quando eu coloquei o modo AV, pessoal. Opa, perdão. Aqui vai fazer uma foto, mas ignorem a foto. No modo AV,
olhem, eu não estou conseguindo mais mexer na minha velocidade. Em algumas câmeras, inclusive, apaga isso aqui. O que eu digo para a minha câmera é qual o ponto do meu fotômetro eu quero que ele registre. Ou seja, ó. Olha aqui, ó, sumiu. Inclusive, sumiu a velocidade, ó. Ou seja, o que está acontecendo aqui? No modo AV, se a câmera de vocês está lá em 3.5 e vocês fazem essa foto aqui, tá? E o que vai acontecer agora, tá? Eu vou diminuir a luz aqui. Olha, diminuiu a luz, mas a câmera fez a compensação. A outra foto, olhem ali o que aconteceu, ó. Essa foto aqui, essa foi em 1/13. A outra foi em 1/8. Manteve a exposição é a mesma. Ah, César, mas a qualidade não é a mesma da foto. Por que a qualidade não é a mesma? Isso a gente já entendeu. Porque a gente tem menos luz. Então, com menos luz, a luz aqui antes eu olhava e estava legal. Eu olhava para os bonecos e gostava do que eu estava vendo. Agora o que eu estou fazendo aqui? Eu estou forçando uma exposição, mas eu iluminei mal a minha cena. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar sempre é como a gente vai iluminar a nossa cena. Isso vai fazer uma diferença muito absurda, mas muito absurda mesmo, nesse jogo aqui que a gente está fazendo. Olhem só. Quer ver o que a gente vai fazer agora, pessoal? Olhem como a luz ela começa a ficar mais sofisticada quando a gente consegue aproximar isso. Ó, o que está acontecendo aqui? Nesses parâmetros de câmera aqui, eu vou ter que dizer para minha compensação que eu quero um pouquinho menos de luz aqui, está compensando. O único efeito que a gente tem no modo AV, o que é interessante no modo AV, tá? Dependendo das cores do fundo, dependendo das cores que as pessoas estão usando, a exposição ela pode não ficar tão redondinha. Então, o que acontece? Por exemplo, a gente faz uma foto, tá? Fiz a foto. Ó, fiz a foto e eu achei, César, a foto parece estar muito clara. O que tu pode fazer? Antes, onde tu mexia na velocidade, tu pode dizer para a câmera assim, ó, câmera, compensa um pouquinho para menos. Tu não precisa dizer qual a velocidade que tu quer, tu só precisa dizer para ela, só precisa dizer para ela menos, um pouquinho menos. Então, ó, mudou a velocidade e eu nem sei exatamente qual é. Dependendo dos elementos ali, olhem como a câmera está variando a velocidade sozinha. Dependendo se eu coloco perto da luz ou não, ó. A câmera está fazendo todos esses cálculos para mim sozinho. Isso aqui é muito interessante aqui no modo AV. Então, ó, vou fazer aqui a foto e -1, ela fez um cálculo e eu já tenho aqui um resultado diferente. Aqui eu só disse para a câmera se eu quero mais claro ou se eu quero mais escuro. Tranquilo para vocês? Sim? Legal, legal, legal. O modo A ou AV, ele vai sumir com a tua velocidade. O modo TV ou o modo S, tu não vai mais regular a abertura, se tu quer foco ou desfoque. Tu só vai dizer se tu quer a cena congelada ou se tu quer o movimento arrastado. E o modo P, pessoal, a única coisa que vocês vão poder controlar é o ISO e todas as demais configurações da câmera, como, por exemplo, balanço de branco, tipo de drive que vocês querem, se vocês querem rajada ou outras configurações. A câmera, a exposição, vocês só vão pensar no ISO e vocês vão poder fazer outras configurações. É diferente do modo completamente automático, que vocês não podem nem mudar o tipo de foco que vocês querem. Tá? Então, essa é basicamente a grande diferença. Olhem o que às vezes acontece, tá? Às vezes, vocês viram que escureceu muito a cena?
Porque essa minha câmera aqui, o que ela faz? Ela, por exemplo, ela focou olhos. Olhos é branco. Quando a gente fotometra algo em branco, imaginem uma noiva, alguém que está tudo de branco, um cenário branco e tudo mais, o nosso fotômetro não pode estar em -1. O nosso fotômetro tem que estar em +1 para isso. Então, o que vai acontecer? E às vezes o modo AV, às vezes ele se perde justamente por esse excesso de tecnologia que tem essa câmera. Mas, por exemplo, na maioria das câmeras que vocês têm, que eu estou vendo aí, essa medição ela vai ser uma média de toda a cena. Ele não vai pegar e fotometrar só pelos olhos. E eu posso ajustar isso na minha câmera também. Ou seja, e dele vai fazer uma média que vai ficar mais tranquilo. Aqui. Ó, aqui nesse caso aqui, ó, eu vou pegar, ó, tô vendo os olhos, ó. Tô tomando como parâmetro os olhos, vou ter que botar ali em +1 para fazer essa foto. Perfeito. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, pessoal. Olhem, olhem o tamanho, olhem como a gente tem a sensação. A gente tem a sensação de aproximação aqui, dos 35 para os 50, tá? E a proporção do bonequinho, o desfoque também vai ser diferente, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, antes da gente começar a fotografar humanos, eu vou precisar de voluntários, a 85. Que essa aqui, a 85 é uma das minhas lentes favoritas. Essa lente ela tem um poder muito grande mesmo. Olhem o mesmo 3.5, tá? Olhem aqui, a gente tem então aqui, ó, os 35, os 50, olhem os 85, olhem como o fundo vai se aproximando, né? Isso é incrível. E vejam só, ó, 85, olhem o desfoque, 50 milímetros e 35. Todas elas, mesmo F, criou o desfoque, mas, ó, se vocês querem mesmo desfocar o fundo, já sabem que 85 é um bom investimento. E para pessoas também é super interessante esse trabalho que a gente consegue fazer aqui com 85. Povo, espero que vocês tenham curtido a aula e deixo mais uma vez aqui o link para o nosso Fotoflix. Aproveitem a nossa oferta. Beijo, até semana que vem.